Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Aldeia Geek. E o nosso tema hoje é a ANI, a Associação Nipo-Brasileira de Roraima. E para falar sobre esse tema, nós temos aqui a Aniele, que é presidente da ANI, e o Fábio, que é o assessor de comunicação lá da associação. E claro, como sempre, apresentando aqui comigo, meu parceiro Getúlio. Tamo junto. E antes da gente começar o programa, eu só queria fazer um pequeno adendo aqui, porque se a gente tivesse combinado, não teria dado Deu certo. Como dá pra ver, tá todo mundo de preto aqui, as cortinas pretas, não é um velório, só calhou de todo mundo de preto. de preto. Por quê? Ninguém sabe. Se tá o dia cinza de alguém aqui, algo do tipo, só sei que veio todo mundo de preto. Em homenagem a Nil, o símbolo é vermelho. Tá certo. Uma vibe meio Death Note, né? Death Note. Bom, pro pessoal de casa já se situar, por favor, se apresentem, falem quem são vocês, o que é que vocês fazem na ANI. Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Aniele Hideshima, estou presidente da ANI nesta gestão 2024-2025 e é com muito prazer e com muito orgulho e agradecimento, né, pela oportunidade de a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa associação com vocês. Bom, olá gente, tudo bem? Eu sou o Fábio Cavalcante, sou jornalista e atuo com a ANI desde 2017. Comecei em 2015 como um aluno, né? Mas como os trabalhos como jornalista era mais intenso, eu acabei deixando as aulas de Nihongo para lá. E aí fiquei somente na parte de comunicação. Então faço a parte das mídias sociais, a parte de entrevistas e tudo mais, agendamento de entrevista, a parte de comunicação como um todo, né? Dando esse apoio para a ANI aí nesse tempo todo aí, porque a gente é um entusiasta, né, da cultura japonesa e estamos aqui mesmo para falar um pouco, para tentar mostrar um pouco do que a ANI é, o que ela representa aqui para o estado de Roraima. Tá certo. Pessoal, muito obrigado por terem vindo. É um prazer receber vocês aqui no programa. Obrigado. E vamos começar logo com o pé direito com a pergunta mais importante. O que é exatamente a ANI? A ANI ela é a Associação Nipo-Brasileira de Roraima, né, representando a comunidade Nikkei, né, assim, aproveitando a oportunidade, falando um pouquinho das levas, né, das imigrações para o estado de Roraima. Nós tivemos aí no ano de 1955 a primeira leva, né, que vieram 11 famílias, saíram do Japão no navio muito conhecido, que foi o Brasil Maru, né, que foi posterior ao Kassato Maru. E aí essas 11 famílias passaram pelo Pará e 11 dessas famílias que estavam no navio vieram parar em Roraima. Dessas 11 famílias, né, nós temos 9 que permaneceram lá na comunidade do Taiano e 2 vieram para a cidade de Boa Vista. Né, 2 famílias bem conhecidas, inclusive, família Aida e a família Tsukuda, que é da loja do japonês lá no centro, bem conhecida, né? Japonês. Isso. Eu acho que não tem uma alma em Boa Vista que não tenha sido cliente dele em algum momento. Exatamente. Comprando algum adaptador ali. Inclusive, eu acabei de lembrar que eu realmente tenho que passar lá com ele, porque eu tô precisando de umas peças que só se acha lá. Eu também tenho que ir lá. Essas foram as 2 famílias que então ficaram em Boa Vista, né? A família Tsukuda, que era dessa lojinha do japonês, e a família Eda, que é da Castro Eda. E aí também tivemos aí uma época o Masami Eda representando também no pleito eleitoral, né? Aí já em... Tem o Masami, tem o Masamu, né? Tem o Tetsuya, né? Todos eles são... Exatamente. Aí nós tivemos uma segunda leva, né, de imigrantes para Roraima, que foi já em 1961, e essa vieram exatamente 9 famílias de uma mesma província de Saga. E elas já vieram já com acordo com o governo brasileiro, especificamente destinadas a estar em Roraima. Né? E aqui foram direcionados todos para a colônia agrícola do Taiano. E aí foi que se começou tudo, né? Cara, que interessante. Isso são detalhes da história do local que a gente às vezes não sabe por besteira. Mora aqui, nasce aqui, mas não sabe esse detalhe. Quer dizer que houve essa negociação entre essas famílias e o governo para eles virem aqui, participar do assentamento e gerar uma produção agrícola, no caso. Exatamente. E a atividade principal... Era agrícola. Né? E aí, assim, aproveitando o momento... muitos desses migrantes, dessas famílias, né, que vieram nessa segunda leva, né, eles tiveram muitas barreiras aí para ultrapassar. A primeira é cultural, né? Clima. Língua, né? Isso. E tiveram Idioma, que se adaptar, né? porque quando eles chegaram no Taiano, na verdade eles vieram do Japão com todo um comprometimento do governo relacionado a dar total suporte, assistência técnica, apoio financeiro técnico. Aqui, eles só foram jogados lá no Taiano. Foi bem isso mesmo, se vira. O Taiano, para quem não conhece, é uma região lá do Alto Alegre, né? Ali próximo é chamado de Médio Mucajaí, né? Antigamente, né? Isso. E ali é uma região
eminentemente agrícola mesmo. Exatamente. Aí uma Né? curiosidade... Terra vermelha, inclusive, é bem bonito. Isso, uma curiosidade dessa comunidade agrícola foi que os japoneses, eles tiveram que se adequar à cultura local, indígena, para a questão da moradia. Não tinha casa feita, não tinha com o que construir naquele momento. O que é que eles foram fazer? Barro. Exatamente, barro e palha. Adobe, né? Isso. As famosas casas de adobe. Isso. Não confundir com Adobe Photoshop. E aí, por muito tempo, eles viveram dessa forma, né? Para poder realmente sobreviver. Sim. E aí, depois de um certo período, essas famílias começaram a enfrentar muito mais dificuldades, né? Sem o apoio que foi prometido. Sim. E aí começaram a se deslocar aqui para a cidade de Boa Vista. Isso. Naquela época, a minha avó é dessa segunda leva. Ela comentava assim que levava 2 dias para chegar aqui na cidade, porque via de trator. Sim. Na verdade, é o 2 tipo de dias. problema que se enfrenta até hoje na vinda do interior para a capital, né? De outras E regiões. naquela época não tinha estrada de acesso. Isso, Essas vicinais não são todas de final dos anos 70, anos 80 já. Exatamente. Aí ela falava que eles iam de trator, passavam 2 dias. E nesse meio período, minha avó, inclusive, perdeu 2 filhos, né? Naquela época, a comunidade estava cometida pela malária. Malária. Ninguém sabia como tratar, não tinha meios para tratar lá. Eles tentavam buscar esse suporte aqui na cidade. A Mas malária era ainda muito... Só uma informação aí, aqui de curiosidade, a malária ainda é a doença que mais mata no mundo. Sim, Nos dias de terrível. hoje. Nossa, essa Ou seja, ideia, né? foi literalmente uma odisseia, né? Que essas famílias vivenciaram Exatamente. para construir a história deles aqui em Roraima. A gente tem a família Nakashima, né? Que também Isso. é ligada à agricultura, né? Mas em que momento foi que essas famílias decidiram se unir e criar a ANI? As levas começaram em 1955, porém a associação ela só foi fundada em 2008, né? E aí já eram outras famílias que estavam por trás Então foi uma coisa bem depois. Foi muito depois, né? Na verdade, nós temos a senhora Amiti, né, que veio de uma outra região, veio para cá, para o estado de Roraima, né, e ela já veio com uma ideia na cabeça de formar uma associação, ela já tinha conhecimento que não existia. E aí a associação, ela foi criada com o intuito de realmente, eu falar assim, acolher essas famílias. Dar esse suporte, talvez, Isso, né? dar esse suporte, acolher, unir a comunidade Nikkei local, que até então, cada família vieram juntas, né, nas Sim. levas, mas cada uma foi seguindo um rumo. Né? E aí ficou Até porque a bem propriedade disperso. rural, né? A gente sabe que a extensão de terra é muito grande. Exatamente. Isso. A distância é muito grande. fica né? difícil manter aquele contato regular, né? Isso, exatamente. Aí, quando foi... Então, a associação ela foi criada com o intuito de realmente fazer essa união, esse acolhimento. E, principalmente, dar manutenção na cultura oriental aqui em solo brasileiro. Né? Foi daí que então, começaram as primeiras ideias. Dona Miti participou de treinamento no Japão para poder fazer articular toda essa formação dessa associação e finalmente em 2008 ela foi efetivada e criada. Isso é massa. Mas fala pra gente, Aniele, você é tecnicamente, né, brasileira, já que por mais que seja filho descendente de japoneses, você nasceu e foi criado aqui no Brasil, né? Exatamente. Como é que é o teu contato pessoal com a cultura japonesa e a brasileira, assim? Como é que é esse balanço? Então, eu sou bem mestiça mesmo, né? Assim, eu tenho um pai que eu não conhecia, vim conhecer agora praticamente nas eleições passadas. E para minha surpresa, ele é indígena. E aí eu falo assim, eu sou bem mestiça mesmo, índico, japonês, nasci no Brasil. Né? Então, a minha família, ela não teve tanto esse contato direto com a cultura japonesa. A gente mantinha vivo porque a minha avó, né, falava japonês, fazia comida japonesa em casa, ensinou a minha mãe a falar, os meus tios, mas eu mesma, particularmente, eu tenho essa paixão por conta da origem, eu falo assim, do sangue, mas ainda não conheço o Japão. É um sonho ainda a ser realizado. Sonho de todos nós. De todos que estão nessa mesa, pode ter certeza. Pode ter certeza. Mas fala pra gente, o que é que a ANI vem fazendo hoje em dia? Você falou que ela foi criada, né, pra manter esse contato, manter a questão cultural, esse apoio. Dar suporte, né? Dar o suporte às famílias de origem japonesa aqui de Roraima. Mas o que é que a ANI faz hoje? Pronto, ela foi criada em 2008, desde lá, a primeira atividade que foi efetivada dentro da associação foi a criação do Instituto Roraimense de Cultura Japonesa, onde acontecem as aulas de
japonês. Inclusive, estão convidados a conhecer o Instituto. Vai ser um Com prazer. certeza, com certeza. Esse instituto, ele funciona dentro da própria associação, né? Então, foi fundado em 2008, 2009 já iniciou as primeiras aulas as primeiras turmas de aula de japonês. Outra curiosidade, 90% dos nossos alunos são brasileiros. Não, eu vou fazer uma curiosidade aqui também rapidinho, porque eu não posso deixar de citar isso, porque eu vivo isso em casa toda santa noite, que é a minha mulher, ela é muito vidrada em cultura japonesa também. Otaku. Ela é. Otaku. Ao ponto de que ela consegue assistir anime em japonês sem legenda. Ela Nossa. entende. De tanto assistir, começando com legenda, obviamente, ela foi pegando o entendimento da coisa e hoje ela consegue assistir sem legenda tranquilamente. Legal. Isso é muito bom. Aí, às vezes, assim, só de curiosidade, a gente tá lá deitando assim, assistindo alguma coisa, eu pergunto ela. Eu tiro a legenda e pergunto, o que é que eles estão falando? Aí ela me fala, eu volto a cena e reativo a legenda. E é exatamente o que ela me falou. Acho que vou levar ela lá pra participar de umas aulas Pronto. comigo. Vai ser um prazer essa recebê-la. expressão, porque assim, tem algumas expressões, por exemplo, dorama é uma expressão que a gente usa para essas novelinhas coreanas. É isso. Isso, Só é que coreano. dorama, assim, que eu saiba, é como o japonês fala drama, né? Dorama, né? Durama. Dorama, né? Nossa, dá sotaque. E os coreanos, Eu lembro, e os dessa coreanos parte eu ficam lembro. super ofendidos com isso, porque eles não gostam dessa, digamos assim, essa confusão que há porque são todos orientais. Acho que Essa expressão otaku, ela é uma expressão ofensiva pro povo japonês ou ela é uma expressão que é ok? Eu particularmente acredito que não. Porém, o colega aqui... Olha, assim, é a mesma ideia do termo nerd, né? Que ele foi ofensivo por um período, Por um período. né? Que era aquele camarada meio alienado, né? Que Sim, era sim. social. Era estranho. Isso. E aí, com o tempo, ela foi adquirindo um status mais popular, as pessoas começaram a ver de uma outra coisa mais forma. socialmente Aceitação, aceita. né? Então, assim, Aceitação. posso estar errado, mas eu imagino que o termo otaku, e tem o otome, que é já pras meninas, né? Eu acho que esse termo também ele foi moldado com o passar do tempo. Então, eu acredito Se eu não que... me engano, inclusive, hoje em dia, quando é pra usar como de forma ofensiva ou negativa, usam mais o termo weeb, que é W-E-E-B. Também de origem japonesa o termo. Não sei de cabeça agora o que significa, mas é o que seria o otaku anos atrás. Tipo, o cara que é estranho, com os gostos estranhos, que é vidrado em cultura japonesa. Eu vi alguns vídeos de alguns Nikkeis, né, que hoje moram no Japão, né, por questão de aprender mesmo a cultura, né, dos seus antepassados, né, e sempre nos vídeos eles relatam, né, que algumas pessoas assim, mais tradicionais, né, de 50 anos pra cima, ainda tem essa certa ojeiriza, né, relacionada a essas coisas de cultura pop, né, obviamente com qualquer lugar, né. Sim, Então, lugar assim, tem talvez seus utilize o tradicionais, termo né? otaku, tipo assim, de forma ofensiva, mas já é essa pessoa dessa geração já mais antiga, Entendi. entendeu? É porque é uma dúvida que eu tinha, né? Porque é exatamente isso, né? O termo nerd, geek, ele era mal visto mesmo. E aí, hoje é uma coisa que, assim, É bem mais tranquilo, mais né? tranquilo, né? E o otaku, eu tinha essa dúvida se pro japonês, pro descendente japonês, se isso era uma coisa muito ofensiva ou era uma coisa pejorativa, digamos assim. Sim. Mas sim, voltando para as atividades da ANI, além das aulas de japonês do Instituto, né? O que mais é realizado lá na associação? Nós temos também, a gente tem o dia do yakisoba, né? Como eu falei inicialmente, o intuito da criação da ANI, evidentemente, além do acolhimento, né? Da cultura Nikkei, da comunidade Nikkei, dessa integração com o povo brasileiro, mas é também a manutenção da cultura. E a gente só é possível fazer essa manutenção da cultura japonesa em solo brasileiro se a gente fizer atividades voltadas, Sim. né? Para interagir sim. com outro público. Então, a gente tem o dia do yakisoba, que acontece a cada 2 meses, né, o nosso tradicional yakisoba, que inclusive foi um sucesso, que aconteceu agora nesse mês de setembro, dia 7. Nós temos também, todos os anos, a realização da Semana da Cultura Japonesa, também já dando... Já até acompanhei já. Pronto, tem a Semana da Cultura Japonesa, que geralmente acontece outubro ou novembro. Esse ano vai acontecer em novembro, por conta das eleições. Né? Temos também outras atividades dentro da associação, que são as artes marciais. Tem aula de karatê, tem aula de aikido, tem aula de ninjutsu, né, que são especificamente artes marciais japonesas. São artes marciais que elas têm por objetivo, todo mundo pensa, é para defesa pessoal.
né? Não, são filosofias, na verdade. Né? Isso, não exatamente, né? Dentro da cultura japonesa, as artes marciais, ela não vem apenas para defesa pessoal. É toda uma mas- questão filosófica. Filosófica, né? Exatamente. É literalmente um estilo de vida. É um fortalecimento da energia vital. É corpo, é mente e espírito. Rapaz, né? o que vai ter de fã de Naruto querendo fazer inscrição agora pras aulas de ninjutsu depois dessa gravação? Eu sou um apaixonado por cultura japonesa, né? E eu sou faixa roxa de karatê Shotokan, né? Que é o Também? karatê- É nóis, mesmo estilo. Shotokan. E sou faixa preta de jiu-jitsu, né? Que veio do jiu-jitsu, né? Japonês, né? Mas sou faixa preta de jiu-jitsu brasileiro, né? No caso, mas que é de origem japonesa também, né? Rapaz, eu só fiquei triste agora porque a Niele falou que é a cada 2 meses o dia do Yakisoba. yakisoba e já teve recentemente. Eu tô muito triste agora, velho. Culpa do Fábio, viu? Que não tem avisado, então. Não, o Fábio trabalha comigo e em vez de me avisar de uma coisa legal dessa, não, Fábio, pelo amor de Deus. Mas agora você já tá sabendo. Mas vai ter agora. daqui. Isso. Pode ter um yakisoba de final de ano. Olha aí. Isso, ó. exatamente. Olha aí. E aí a gente intercala dentro do calendário anual da associação algumas atividades, como oficina. Tivemos oficina de temaki, já tivemos várias outras oficinas, e sempre voltada para a culinária japonesa. As oficinas de culinária, quando tem os eventos como Semana da Cultura, Tanabata, que também foi recentemente, tem outras oficinas relacionadas à cultura, como teve no último evento, tivemos a oficina de maquiagem e cabelo cosplay. Olha essa Aí coisa. teve também a oficina de Shodo, que é a escrita japonesa, que tem toda uma técnica. Não é só chegar lá e Sim, desenhar sim. com pincel, mas é toda uma técnica também que envolve sempre a energia vital Rapaz, do ser eles humano. estão lascados. Agora que vão ter gente lá na Se porta deles prepara. lá. Serão todos muito bem-vindos. É isso que a gente Bem-vindos. quer, né? Essa Só propagação mesmo da cultura japonesa, né? Então, assim, além dessas atividades, a gente sempre tem... a gente também está com planos de implementar os dias dos filmes, né? Que foi uma ideia, inclusive, do Fábio. É o festival de Cinema. cinema japonês, né? Isso, né? Já para Opa. trazer, assim, agregar mais ainda esse público com a gente. A gente só tem, assim, com o pessoal do geek, né? Pessoal geek, pessoal nerd, pessoal do cosplay aí tem esse público específico. Porém, a gente quer ampliar mais esse... A comunidade em geral, no Isso, caso, a né? comunidade Todo em mundo geral. que tiver uma curiosidade, um interesse, né? Isso. Em E aí, conhecer. como eu tinha falado, nas aulas de Nihongo, 90% dos alunos são brasileiros. E nossos eventos, então, vocês já imaginam, Sim. a galera E é brasileira. E falando em evento, uma coisa que é bem legal é que a ANI, como associação, sempre teve muito presente, né, dando apoio, sendo parceiro em vários eventos da comunidade nerd. Eu lembro que uns anos atrás, eu realizei um evento do Dia da Cultura Nerd para um shopping daqui de Boa Vista. E a gente teve a apresentação do grupo de taiko lá. Levaram lá, foi sensacional. Já vi oficinas de origami e de aulas de japonês Isso. ofertadas pela ANI em outros eventos, lá no Instituto Federal, por exemplo. Então, é muito legal que... Esse é o presente. Pois é, a Teve a ANI, ela edição sempre do Oniraima que foi junto com o Tanabata. Foi também. 2019, se eu não me engano. Sim, ou seja, o pessoal da ANI, eles sempre tiveram essa preocupação de se integrar, de não só esperar que a comunidade em geral vá até eles, mas de procurar a comunidade também, o que é muito bacana. Isso. E você falou do origami. O origami também é uma oficina que é muito procurada. É uma arte, eu falo assim, que é... A pessoa vai para aprender e ao mesmo tempo a leveza, né, da dobradora, de descarregar as energias ruins ali naquele momento da dobradora. Então é uma... É quase terapêutico, né? E é quase, eu falo assim, é Não, é terapêutico mesmo? É terapêutico mesmo. Né? Falo Isso por experiência mesmo. própria, o negócio é terapêutico. Existe meu uma amigo. proposta de tornar essa oficina como se fosse um curso mesmo fixo Fixo. da ANI, mas ainda estamos verificando, né, a Pô, seria possibilidade, massa. que é uma coisa que o pessoal procura muito. Sempre quando termina os eventos, a primeira coisa que o pessoal procura é assim, olha, vai ter mais curso de Continuidade, origami isso. na semana, a gente quer aprender mais, porque não deu tempo de aprender, que o tempo era muito curto e tal. Eu falei, não, a gente É vai porque ver nas a possibilidade, né? Nas oficinas é ali o básico, né? A dobradora inicial. Mas o origami é um mundo fantástico, né? Tem peças ali que são 3 mil peças, Dificílimas. 1000 peças, luminárias. São N possibilidades ali no origami. Então, eu falo assim, é uma arte mesmo para quem gosta de... E tem uns origamis que eles, pra montar a peça em si, eles se aproveitam dos amassados que a gente faz. Não é a dobradura em linha reta, mas são amassados que a gente faz na Isso. folha mesmo, pra ajudar a dar a forma do que a gente quer fazer, não é isso? Exatamente. E aí a gente tem todas essas atividades lá dentro da associação, né? Tem atividade que é pontual,
dependendo do evento. Mas, assim, o que acontece mensalmente são as aulas de Nihongo, que são as aulas de japonês, aulas de karatê, aulas de ninjutsu, de aikido, tem os dias definidos. Aproveitando a oportunidade, qualquer informação, pode entrar em contato no 95991757573 para pegar maiores Fica aparecendo aí informações. embaixo na tela aí, pessoal. Quando... Isso. Né? E essas são as atividades regulares. E a nossa rede social, né? anir.roraima, no Sigam, Instagram pessoal. e no Facebook. Sigam e acompanhem as novidades que estão vindo aí pela frente da Semana da Cultura Japonesa. Ó, deixa. Pessoal, aproveita aí, ó. Já bota aí, anota aí rapidinho, segue aí. Que vale a pena. O conteúdo produzido pela Anir é sempre sensacional. Mas, uma coisa que é interessante, ó. O Fábio, ele trouxe aqui umas revistas que são de que década isso? Dos anos 1900, Fábio? É lá na época das cavernas, né? 1994, 93, né? Olha, se dá pra dependendo aparecer das aqui. áreas de Boa Vista e de Roraima, essa frase não tá tão errada, não. Não, com certeza. Você não está. É a revista Herói, né? Que foi uma... Por que eu chamei a atenção para essas revistas agora? Porque elas são a prova viva de uma coisa que vira e mexe eu falo aqui nesse programa. Que a cultura nerd do brasileiro, não só do roraimense, mas do brasileiro mesmo, sempre teve grande influência da cultura japonesa, de Sim. produções japonesas. Porque teve aquela questão da Manchete e outros canais antigos trazerem essas produções. Os tokusatsu, os animes, que acabaram chamando a atenção do jovem brasileiro da época, né? E se fincaram no imaginário popular. Como é que pra você, que é presidente da ANI hoje, né? E pra você que tá lá como assessor, como é que vocês veem essa relação da cultura pop com essa influência massiva da cultura japonesa? Não só no Brasil, mas a nível mundial. Seja em desenhos, filmes, jogos, leituras. Como é que vocês encaram isso hoje em dia? Eu posso dizer que a forma como o japonês pensa esse tipo de material é totalmente diferenciado do que normalmente se vê, né, nas produções, digamos, norte-americanas, né, o que mais veio para o Brasil, né? Tanto é que muitas dessas produções também beberam na fonte, né, lá do Japão. Sim. Então, assim, Star Wars, por exemplo, o George Lucas, ele praticamente se inspirou em muitos filmes, né, de samurai, filme de Kurosawa, né, e outras produções para fazer toda aquela ideia, né, dos Jedis, né, de toda aquela ideia do que é um... Ele fala, inclusive, que a inspiração master dele é os Sete Samurais, né? Que é do Kurosawa, né? Sim. Não, e se a gente for analisar certos símbolos das imagens de Star Wars mesmo, dá pra ver que existe uma certa inspiração ou Influência. referência à cultura O japonesa. tipo de transição de uma cena e outra, aquela que passava Também. assim, né? Lembra lembro muito isso. os filmes clássicos japoneses. Então, assim, a forma, por exemplo, dos animes é diferente dos desenhos tipo He-Man que a gente assistia na época, sei lá, Caverna do Dragão, né, que tinha uma estética, né, e, tipo, por exemplo, Cavaleiro do Zodíaco, que foi o anime que estourou, que foi a porta de entrada para todos os outros animes que a gente tem hoje, né. Tinha toda aquela cena de violência, aqueles dramas, Os né. gritos. Aquela coisa mais enérgica. Diferente né? dos cartoons Isso, americanos. E chamava atenção por conta disso, entendeu? Então a forma do desenho em si, então tudo isso, os traços, né? Então tudo isso chamava atenção e fez com que eu vou consumir isso daí, né? Eu vou assistir. Eu lembro até hoje, o primeiro episódio que eu assisti de Cavaleiro do Zodíaco, eu tava limpando meu quarto, quando eu liguei a TV Manchete, né? Nesse dia eu tava de férias, se eu não me engano. Ficou maravilhado, né? Aí eu tava aquela luta do Shiryu com o Seiya da Guerra Galáctica, aquela clássica. Aí eu parei, eu tava varrendo o quarto, eu parei e fiquei olhando, meu Deus do céu, o que é isso? Que coisa fantástica. Aí fiquei olhando e parei, daqui a pouco larguei a vassoura, sentei na cama e fiquei assistindo. Aí daqui a pouco minha mãe chega, já varreu o quarto, opa, né, tô varrendo. Enfim, perdi a manhã assistindo, que foi uma coisa impressionante, uma coisa que eu nunca tinha visto antes, entendeu? Então, assim, eu acho que isso que despertou tanto a atenção dos brasileiros, e sendo que anos antes a gente já teve os tokusatsu, né, que Sim, sim. com aquela outra forma, né, aquela outra Giban, dinâmica, Jiraiya, Jaspion, enfim, National Kid, que poucos vão reconhecer o que eu acabei de falar agora. O National Kid National Kid foi o primeiro tokusatsu que foi exibido no Brasil, né, na década de 60. Das pessoas que eu conheço, só uma vai se lembrar, tirando quem tá aqui nessa mesa agora, né? Só uma vai se lembrar de National, porque foi justamente a pessoa que me apresentou, o meu pai, que me falou disso, e teve um tempo atrás disponível na Prime Video, inclusive. Sim, sim. É porque o National Kid eu já assisti ele já tipo assim,
refilmagens não, as reproduções, né? Novamente, mas assim, acho que a década de 90 ali foi permeada pelos Super Sentais. Super Sentais. Super Sentais e os Kamen Riders também. Os Kamen Riders, é isso aí. É que tem as três vertentes principais, né? Principalmente da Toei, né? Que são os Metal Hero, né? Que Jasper, Giban, Giban, Metalder. Isso. Gavan, enfim, Gavan. os Super Sentais, que já são os Changeman, Flashman, Maskman. Os famosos Power Rangers, pra quem não conhece. Gogo Five, que passava era muito sinistro. Passava na Globo, né? Enfim. Gogo Five passava na Bandeirantes. Na Band, depois. Na Bandeirantes. É verdade. Bandeirantes. Na Globo já foi Bycrosses, foi Gavan. A Globo ela puxou mais a versão americanizada, que são os Power Rangers. A Globo já gourmetizou o negócio já. E os Kamen Riders que foi já com o Kamen Rider Black, que no Brasil ficou o primeiro. Black Kamen Rider, né? Ou Black Man, enfim, pra ficar mais curto, né, nos pacotinhos lá dos brinquedos, enfim. Então, a influência sempre foi grande e sempre foi profunda. E você, Aniele, como é que você vê essa questão assim hoje? Porque a gente vê que existe muita coisa relacionada já à cultura japonesa no dia a dia do brasileiro. Aqui em Boa Vista, por exemplo, todo mundo adora. Chega, sei lá, uma sexta-feira, um dia livre da semana, comer um sushi. E a gente teve uma explosão, né, de casa de sushi aqui no estado. Sim. Muitas casas abriram agora nesse ano 2000, depois da pandemia, né? Sim. Assim, eu vejo com bons olhos, né, a influência da cultura oriental na cultura brasileira como um todo foi explosiva, acredito que não só no Brasil, mas em todo o mundo. Porque a cultura japonesa não é porque é a origem, porque está no sangue, mas é uma cultura bem apaixonante. Não só na culinária, mas assim, no modo de vida, né, eu falo assim... Toda a disciplina, né? Eu tenho primas que estão hoje no Japão, que ela fala assim, Aniele, eu esqueci uma sombrinha no metrô. Eu voltei com uma semana, ela estava no mesmo lugar onde eu esqueci. Para você ver a tamanha diferença entre a cultura a gente pode brasileira. Puxar de exemplo, por exemplo, acho que foi a Copa do Mundo ou as Olimpíadas que tiveram no Brasil, ou foi os dois. Acho que foi a Copa do Mundo, que eles limparam o estádio. Eles limparam sempre que tinha jogo da seleção japonesa, o público tirava a sujeira dele. Não. Eles tiravam a sujeira deles e a dos outros. Eles limparam, basicamente limparam, né? Do estádio, né? Então, assim, a cultura japonesa, ela é extremamente apaixonante e influencia mesmo, justamente por conta de toda essa, fala assim, todo esse respeito que eles empoderam dentro da vivência humana mesmo, né? Assim, a minha avó, ela falava muito, você pode até não gostar daquela pessoa, mas o primeiro ponto que você tem que ter diante dela é o respeito, é o mínimo que você pode oferecer. Então ela sempre foi muito disciplinada, muito rigorosa, mesmo fora do Japão, ela foi uma pessoa assim, exemplar, né, em termos de respeito ao próximo, para com o próximo. E a cultura japonesa traz muito isso, né, arraigada mesmo na vivência do dia a dia. E quem veio de lá para cá, acaba fazendo com que aqui também ela tenha que perdurar também dentro das suas famílias, né? Lá tem a cultura da sandalinha, que você tem que deixar fora de casa. Né? Então, assim, são várias curiosidades que realmente vai fazer a pessoa se apaixonando cada vez mais. E o paladar, então, sem questionamentos, né? Apesar que o brasileiro, eles é isso que eu queria questionar. Sushi com goiaba, sushi com manga. Mano, eu sou brasileiro e vou ser obrigado a admitir. Sushi de sorvete. Eu odeio sushi de fruta, meu amigo. Meu Deus. Assim... Brasileiraram e não caiu muito bem, porque eu acredito que o pessoal ainda gosta mais do tradicional. Com certeza. Cheesecake até vai. Agora, colocar abacate... Eu adoro manga, mas manga no sushi, meu amigo... Sim, eu que concordar. Manga, morango... Não, pior que a minha mulher adora essas invenções, mas assim, nesse ponto ela falou uma coisa verdade. O brasileiro, ele não tem esse respeito que as outras culturas têm a cultura dos outros. O brasileiro cria pizza de estrogonofe. Não, peraí. Eu sei que o tema aqui hoje é cultura japonesa, mas as pizzas brasileiras são irretocáveis. Não, mas vai ter pizza de estrogonofe, tem pizza de sushi. Tem pizza de sushi. Qual é o problema? Essa é novidade pra mim, essa eu não tinha visto ainda, não. Você imagina, pizza de sushi. Então, assim... Você vê como o brasileiro não respeita, cara. Não, tem pizza... O engraçado, tem pizza de sushi e sushi de pizza. Sushi de pizza. Que é a pizza no... Todas brasileiras, né? Porque no Japão... No japonês... Tudo é brasileirado. Pois é isso que eu queria perguntar. Sushi, assim, uma dúvida que eu tenho. Você que é descendente direto, tudo, tem muito contato com a cultura.
o sushi ele não é uma comida do dia a dia do japonês, né? Ou ele é? Porque assim, eu já ouvi falar que era uma comida mais festiva, porque até dá um trabalho. Eu já fiz sushi. Dá trabalho. Dá um trabalho monstruoso. Olha, eu vou falar assim pela minha família. A minha avó, aqui no Brasil, ela só fazia em épocas festivas. Por quê? Porque não havia condições de estar fazendo o tempo todo, até porque a gente não tinha na época que os ela estava. insumos, né? Quando ela estava viva, não Andorinha. isso. Não tinha. E quando tinha, era muito caro. Então, a gente aqui no Brasil, ela fazia bem pontual mesmo. Aniversários, um almoço de família, alguma coisa assim. Mas lá no Japão, as minhas primas, como eu falei, elas estão lá nesse momento, tem todo um carinho de preparar sushi todos os dias, que é o obentô, para as filhas levarem para a escola. Né? No Japão, as crianças passam o dia na escola. Então, é o estilo marmitinha, vários tipos e é vários tipos de sushizinho. E, então, e também não é só o sushi, tem os caldos, os ensopados, o lamen, que é bem famoso também. É porque assim, é exatamente isso. Assim, a informação que eu já pesquisei assim, tudo, é que o sushi mesmo, o sushi como a gente conhece, né? Os pratos mais detalhados, tudo, eles eram mais festivos, mais pontuais. É que existe muita variedades, Sim, né? sim. Aí, assim, tem uns que O são... nome sushi abarca muita coisa. Isso. Porque, assim, quando a gente fala de sushi... Meu Deus. Até uma... o Foi pessoal, completamente não intencional. Quando o pessoal fala de sushi, imagina já só aquele bolinho específico, Sim, né? sim. Mas cada um daqueles bolinhos, ele tem Tem um um nome, nome. sim. Isso, ele tem um nome. Rossomaki, nigiri, uramaki, né? Exatamente, né? Então, mas o brasileiro fala sushi, ele pensa que é só uma coisa só. Entendi. Então, lá no Japão... É como eu falei, eles não fazem todos os tipos, mas todos os dias eles fazem aqueles mais simples pra mandar no obentô, pra Já que escola. a gente tá falando de comida, eu tô começando a ficar com fome, mas ainda preciso fazer uma certa pergunta aqui. Um momento fofoca aqui, vamos aproveitar a presença da Aniele. Como é que os mais velhos da comunidade Nikkei aqui de Roraima veem o sushi brasileiro? Assim, veio com desconfiança, com maus olhos, vergonha. Eles comem. Como é que é? É uma tragédia. Olha, a gente tem a Masterchef lá que coordena a cozinha nesses eventos. Ela fala assim que não tem condições de suportar um sushi abrasileirado. Ela falou assim que é uma tragédia. Acabou com a culinária japonesa. Como vocês falaram, manga. Lá no Japão não é que não usa manga, mas é diferente, né? A proporção. Isso, a proporção. Os temperos também mudam bastante, Sim. porque aqui tem muita coisa que é brasileirada, né? Acabam... Cream cheese, assim... Cream cheese não existe no Japão. cream cheese, Não tem, eles não colocam lá. Existe, mas não no sushi. Não Não no no sushi, sushi, é. exatamente. Já é uma coisa brasileirada. Então, assim, nas palavras dela, o brasileiro detonou o sushi quando colocou isso daí. Não tem condição. A gente tivemos uma sensei que o pessoal chegava pra convidar ela pra jantar e pra uma... vamos comer sushi. Ela não. Porque já tinha Já tinha o trauma. Se até fala, vamos comer qualquer coisa aí. Não. Ela até poderia ir, né? Porque Um sushi não era, churrasco, né? Enfim. É mais fácil convidar um japonês pra comer uma coxinha, uma coisa bem brasileira, do que o sushi pão de abrasileirado. Ou Não seja, vê com bons olhos, não vê o com brasileiro bons olhos. conseguiu traumatizar o japonês em relação à culinária. Mas aí vai uma curiosidade também, como se fosse uma vingança, não sei. Mas parece que tentam replicar a feijoada lá no Japão. Tentam replicar em todo canto. E não conseguiram, conseguem, pelo que me consta. Os crimes Enfim. que o brasileiro comete Mas você sabe que alheia... a feijoada, ela nem é brasileira. Não, é O cassoulet é francesa. Não, mas a ideia, francesa. como a É. gente conhece de feijoada, né? Tipo assim, aqui no Brasil mesmo É, com feijão preto Sim, no Brasil. sim. Mas Não, é mas porque a os feijoada é o cassoulet, né? O interessante é que os crimes Francesa. culinários que o Brasil comete com o resto do mundo foca sempre na feijoada. Sim, sim. Que é sempre a ou na feijoada. caipirinha, né? Na caipirinha. A caipirinha até que se salva, mas eu já vi um americano fazendo feijoada que eu tava só vendo o vídeo. Meu amigo, eu fui correndo pro banheiro porque eu só senti o bolo vindo, querendo sair. Até porque culinária norte-americana não é exemplo pra ninguém. É, Não. verdade. Isso é. Eles. Não. Me perdoem os gringos, mas... Cultura do fast food, enfim. Mas sim, vamos voltar aqui a falar Vamos, da Ani, vamos. do que ela é feito. A Aniele falou, né, da agenda de eventos que a Ani realiza todo santo ano. Tem lá o dia do yakisoba, você tá proibido de não me avisar, porque a gente trabalha no mesmo lugar, tá? Segue as redes, que é pra Eu agora sigo. já Pode deixar acompanhar o celular. atualização o tempo todo. Enfim. Eu sigo, mas é que eu também trabalho com comunicação e às vezes é muita coisa pra acompanhar, mas É o cara verdade. trabalha comigo e não me avisa, Tá velho. bom, na próxima tem que reservar uma pra ele. Pois seria bom. Mas sim, o que é que tem de programação pra Ani agora nessa reta final de 2024? O que é que vocês estão planejando fazer? Quais são as intenções da Ani?
Semana da Cultura Japonesa. Já tem data marcada, né? Dia 30 de novembro e 1º de dezembro. Pode sofrer alteração? Pode. A princípio, essa ideia inicial, a gente está fazendo pequenos ajustes, né? Até porque a gente geralmente conta com a presença do Consulado Geral do Japão. A gente está aguardando ainda fechar algumas informações para poder soltar. Mas a gente já convida todos a seguir as nossas redes, o arroba é ani.roraima, né? Que logo, logo a gente vai estar começando a soltar a programação do evento. A data já está prevista 30 de novembro e 1º de dezembro. Não, e eu faço questão de ir, quando tiver tudo certinho já, para fazer a cobertura pelo Aldeia Geek lá, para a coluna, para as nossas redes sociais. Serão muito bem-vindos. Vão, até porque a ideia inicial não, todo ano a gente tem a praça de alimentação, que é só comida japonesa. Isso. Então, esse ano a gente fez no Tanabata, né? Só voltando do evento lá de junho, nós fizemos o Obentô. O Obentô lá no Japão é muito conhecido. Aqui a gente trouxe o Obentô porque dá possibilidade de você conhecer uma maior variedade, vou falar aqui na cidade dos sushis, né? E outros complementos ali dentro do Obentô. É uma marmita bem variada e só coisas gostosas mesmo. Então a gente vai reproduzir agora na Semana da Cultura Japonesa. Ou seja, é uma chance do brasileiro conhecer a comida japonesa de verdade. De verdade. Isso mesmo. Real, oficial. Como é que é o sabor original, a receita original, no caso, né? Inclusive os nossos yakisoba é o tradicional japonês, não é o daqui do Brasil. Então o tempero é diferenciado, tudo é diferenciado. É por isso que a gente diz que é o melhor yakisoba de Roraima, porque é o real mesmo, entendeu? De verdade. E sempre a gente esgota as vendas. Sempre. Nesse agora, tinha gente chegando lá, gente, não tem mais. Ah, mas é porque eu vi hoje na rede social, no Instagram. A gente não tem, porque a gente faz mediante reserva. Então, já fica ligado, porque nas próximas, quando a gente soltar, já faz logo a reserva. Já faz a reserva, viu? Fábio, pelo amor de Deus, garante a minha reserva, homem. Mas pro ano que vem a gente tava com aquela ideia, né, de fazer presencial mesmo, né? A gente colocar o pessoal pra servir lá, de colocar uma banda pra tocar uma música japonesa. É a ideia que a gente tá rabiscando, né? Seria interessante até pra ter uma interação, né, também. Isso, exatamente. E a população conhecer o espaço dali, seria muito bom chegar lá, conhecer o prédio e tudo mais. Nesse momento até teve muita sugestão de fazerem de forma presencial, porém a gente tá num período de quentura, né? Não só quentura, mas reta final de ano a gente tá tendo o que agora? Período eleitoral esse ano. Final de inverno, nossa. Não. Aí a gente, assim, nós temos uma estrutura bonita, porém ela não é climatizada, né? E aí, assim, não contribui para que a gente pudesse fazer presencial, mas já está nos planos a gente poder fazer essa interação muito maior no que vem do que esse ano, né? A Aninha, ela já tem, assim, esse ano passou a interagir muito mais com o público aqui roraimense, né? O Tanabata, então, foi um sucesso, né? O Tanabata, nós tivemos, assim, participações, o pessoal queria mais dias de evento, só que a gente não tinha mais condições, a gente já estava ali trabalhando já para dias determinados, né? E já tinha toda uma programação. Mas, assim, acompanhem as redes, porque a Semana da Cultura promete. Perfeito. Tem também nosso canal no YouTube, que a gente está começando a postar algumas coisas lá, que a gente começou esse ano, e tem lá o vídeo da apresentação do Tanabata, né, que foi justamente a peça falando sobre a lenda de Tanabata, com os alunos, né, do curso de Nihongo, e ficou bem bonito. Então, se o pessoal quiser também seguir, só coloca lá, né? Ani Roraima. E quem estiver assistindo o programa agora, inclusive, vai estar vendo cenas dessa peça, que o Rabi me fez o favor de mandar o link lá. Isso. E a gente está inserindo aqui agora para vocês terem uma noçãozinha de como é que é a apresentação. Um pouquinho. Né, e tudo na cultura japonesa, como eu falei antes, né, ela retrata muito a questão da vivência, do amor, da resistência, da persistência. Eu falo assim, que uma palavra que definiu a minha avó aqui foi resiliência, né, aqui no Brasil. É um povo que veio com uma expectativa de mudança de vida e que sofreu muito para poder conseguir se manter. Alguns conseguiram voltar e visitar o Japão, outros não conseguiram. Então, assim, os japoneses, eu falo assim, uma palavra que define eles muito é a resiliência mesmo, a força, né? A persistência de não desistir diante das adversidades. Eu sempre defino o japonês com uma palavra que é disciplina, né? Disciplina, sim, muito né? Disciplinado. Acho que as coisas fundamentais, assim, na cultura japonesa, a questão da disciplina, do caráter, do respeito. Isso, uma força, resiliência, isso é verdade. Assim, perguntinha besta, completamente besta mesmo, que eu tô querendo enrolar aqui. Da cultura japonesa como um todo, quais são, o que é que vocês mais gostam, o que é que mais chama a atenção, faz os olhos de vocês brilharem?
Comida. Culinária. Culinária. No teu caso. Olha, fora a comida, né, que é maravilhosa, né, comida japonesa, e já puxando o meu lado artístico, né, a música. A música japonesa é uma coisa fantástica, assim, o tipo de melodia que é pensada, entende? Os instrumentos, né? Inclusive, acho que foi no final dos anos 80, 90, teve um gênero japonês que explodiu mundo afora, que foi o city pop, se eu não me engano, que eu não vou lembrar agora o nome da cantora, mas eu vou fazer questão de procurar o clipe que vai entrar agora, pra quem estiver assistindo o programa, que, cara, uma única música explodiu o mundo afora e até os dias de hoje, mas eu tô doido pra lembrar o nome, eu não consigo. Mas quem tá assistindo o programa vai ver o clipe, vai ouvir um trechinho da música. E no teu caso, Getúlio? Cara, assim, cultura japonesa, pra mim, ela surgiu primeiramente pelos animes, né, e pelos tokusatsu, né, todos essa leva de programas de cultura japonesa que passaram na manchete, né, que só tinha na Parabólica, que só tinha Globo, e para Parabólica, então eu ficava acompanhando sempre o Jaspion, né, todos esses aí, o Jiraiya, né? O Jiraiya Particularmente dos Metal Heroes, meu favorito era o Gibão, o policial de aço. O Giban tinha uma história bacana também. Era o Robocop japonês. Era o Robocop japonês. Era o Robocop japonês, basicamente. Robocop japonês. Então, e aí, posteriormente, para as artes marciais, né, cara? Assim, eu sou um apaixonado por artes marciais, né? Como eu te falei, faixa roxa de karatê, faixa preta de jiu-jitsu, assim. E toda essa filosofia por trás das artes marciais no Japão, né? Isso. Que é assim, como tu falou, não é a defesa pessoal. Quem é praticante mesmo, avançado de artes marciais, sabe que é uma não questão se trata de defesa pessoal. É tem defesa pessoal, tem pensamento. Faz parte, né? Assim, eu era uma criança muito levada, né? Então, assim, as artes marciais me deram muita disciplina, me deixaram Autocontrole. Autocontrole, exatamente. A pessoa acha que você vai aprender a lutar, você vai brigar mais, né? Na verdade, você para de brigar. É o contrário, né? exatamente. É o contrário. Então, assim, isso foi o que me apaixonou pela cultura japonesa. E aí, posteriormente, aí veio a questão de jogos, né? Aí vê os agregados, né? O cinema japonês, né? Toda essa parte da cultura japonesa. Eu sou fanático por robô gigante, então assim... Monstros gigantes monstro gigante, robô gigante, Mechs. então assim... os mechs, né? Os kaijus, né? Kaiju. Cara, meu Os sonho kaijus, então, assim, quando criança era ter uma iguana pra chamar de Godzilla. Apesar que o Godzilla original não é uma iguana, né? Não é, mas Ele não é aqui, uma espécie o de mais lagarto, perto né, que a gente tem é iguana. É iguana, é verdade. Ele é quase um dinossauro. Sim. Na verdade. Tem. Nesse caso, é uma iguana. Ele é mais a aquático. iguana é do filme de 98, É, ele é até meio... Vamos deixar o filme de 98 quieto, que a gente não quer uma treta aqui. Bom, no meu caso, assim, o que me apaixonou muito pela cultura japonesa, por mais que eu adore comer e esteja morrendo de fome agora, de tanto que a gente falou de comida, o que me chamou a atenção, na verdade, foram os jogos. Tanto os jogos de videogame como card games, de origem japonesa, mas principalmente os jogos. Algumas das minhas franquias favoritas... Yu-Gi-Oh!, Pokémon, todos são japoneses. Sim, as minhas franquias favoritas de jogos são japonesas. Pokémon, não me orgulho, Pokémon. mas... Nintendo, né, mas Sim. faz parte. A franquia Like a Dragon, que no ocidente aqui foi traduzida como Yakuza para tentar vender em cima do nome, né? Sim. Uma franquia maravilhosa, quem já jogou sabe do que é que eu tô falando, enredos incríveis, não é um simples jogo de crime, muito pelo contrário, trabalha toda aquela questão que o Getúlio falou, que ele adora, que é disciplina, caráter, honra, tudo mais, é incrível, eu recomendo jogar do 0 ao 8, que foi lançado recentemente. E, cara, assim, o meu contato principal foi justamente ali, games. nos jogos, porque muitos jogos traziam a cultura japonesa, a gente se aprofundava e tudo mais, e Antes não tinha tradução, né? Antes você jogava o jogo em japonês, né? Ou então em inglês. O primeiro Pokémon eles vieram em japonês. A gente tinha que esperar rezar a Deus pra vir depois um porte norte-americano e a gente conseguir jogar aquilo. Se você pensar que todos os jogos da Nintendo, quase todos têm origem no Japão. Assim, o Mario ele é um encanador italiano. Só que ele é mais japonês que o Mario não existe. Não, é um encanador italiano com aparência criado por um mexicano Exato. de uma empresa japonesa.
É o personagem mais globalista que tem. Exatamente. Ele é globalista. O cerne dele lá, a gênese do mar é japonesa. Sim, O completamente. Yoshi é um dragão, pô. Sim, O Yoshi é um dragão. sim. É o dragão um dos dragões mais conhecidos do mundo. É. O Pokémon, por exemplo, é a franquia mais rentável do planeta. Do planeta. É a Exato. que mais gera dinheiro em todo o planeta. Que- Não existe filme, livro, série que Assim, bata de frente com o que Pokémon faz. Se tem alguma pessoa que não jogou os jogos de Pokémon, ou que não assistiu o anime de Pokémon, jogou o Pokémon GO. Não existe teve uma um pessoa ponto- viva no mundo que não tenha. Não Talvez existe- alguém mora numa caverna. Não existe alguém que não saiba, que não conheça a existência da palavra Pikachu. É, o Pikachu. Meus filhos Aliás, são super fãs do Vou Pikachu. até fazer um adendo aqui. Nós tivemos um programa só de Pokémon e ninguém falou Pikachu. Não, mais especificamente, um programa focado no jogo de cartas de Pokémon. Carta de Pokémon. E por mais de uma hora, a Mas gente não ninguém citou o disse- nome Pikachu. É, Nossa. foi impressionante isso aí. Cara, Tem vários comentários pra falar sobre isso. Sim. Como Foi assim? possível falar uma hora sobre Pokémon e não falar Pikachu. pois é. Mas então, beleza, vamos ter em breve aí esses 2 dias dedicados à semana japonesa, né? Isso. Em relação à Ani. E tem mais alguma coisa em planejamento? Para ano que vem. Esse ano a gente fecha o ano com a Semana da Cultura Japonesa, né? E já pro ano que vem a gente já começa. Desculpa, ainda tem um Undokai. Vai ter um Undokai, que é uma atividade. Ainda não sei se vai ser aberta ao público. Geralmente, o que é um Undokai, né? Só para deixar claro. O Undokai ela é uma gincana. Que acontece várias atividades competitivas. No entanto, Olha que né, legal. quando se fala em competição aqui no Brasil, a gente fala do quem é o mais forte, quem vai ganhar. Sim. Sangue nos olhos. É, aquela coisa. Sim, sangue é. nos olhos, Enfim. exatamente. No Undokai, na competição japonesa, não é quem é o mais forte, quem é que vai ganhar, não é sangue nos olhos, não é briga. É a interação entre família, sociedade e comunidade. É a pra colaboração. interagir, Olha que legal. exatamente. A interação. É a parceria ali para trabalhar, para aprenderem a trabalhar juntos em busca de um objetivo. Cara, isso é né? Tem sensacional. outro Na verdade, sentido. a competição é com você mesmo, na verdade, sempre, né? Isso, exatamente. O japonês tem muito isso, né? Exatamente. É você Ai. se superar sempre, né? Isso. Aí a gente já tá previsto um Dokai. Breve vou estar te passando para você também já soltar. Pra ficar. Opa! Já deixar o pessoal todos ligados no Dokai. E para fechar o ano, a Semana da Cultura Japonesa. Início de 2025, aí a gente já começa com um novo calendário. Também vou estar te passando para você estar deixando o pessoal todos atentos, aí ligados. Todo mês vocês têm as oficinas lá, né? De origami. Então, as oficinas de origami ela é pontual, elas são nos Ah, eventos. tá. O que tem mesmo são as 3 artes marciais. Ah, tá, isso né, tem que todo mês. Isso, tem os dias específicos Ah, da da semana. semana, Quem né? quiser, é só entrar em contato com vocês, Isso, né? Exato. E as aulas de E Nihongo. são as atividades permanentes, então, digamos assim. Exato, regulares da Regulares. associação. As artes marciais e aulas de Nihongo. Ah, ok. Aí oficina de culinária, oficina de origami, de taiko, Aí de são dança, pontuais. são pontuais. Vai de acordo com os eventos que vão sendo realizados. Queria dizer nada não, mas Taiko eu entendo porque tem um joguinho pro Switch aqui que fica batendo os tamborzinhos, eu sou viciado, mano. Não, taiko é uma arte, vou falar assim, Agora, muito apaixonante. É lindo de ver, é apaixonante porque é uma sincronia, uma energia no Isso. batucado dos taikos, que são os tambores, né? Isso. É lindo de ver, é Eu, lindo. assim, uma coisa que eu sempre via muito em eventos, né, de cultura japonesa, tem, cara, eles têm oficina de dobragem, né, de como foi dobragem de roupa, cara, nossa, um Isso. negócio de doido, assim, pra ver o tamanho da disciplina do Do japonês, Uma isso é verdade. não só uma questão de disciplina, mas também de vestuário, eficiência, né? né, O japonês, ele tem isso, não só da disciplina, mas também da questão da eficiência. Tudo que Isso. fazer bem feito e da melhor forma possível. tem uma, vamos dizer assim, eles terem realmente uma otimização, né, o perfeccionismo, né, você buscar sempre aperfeiçoar, né, o que você está fazendo. Aperfeiçoar e otimizar o tempo, né? É. Hoje em dia tem que otimizar, senão não dá conta de fazer tudo. E assim, aproveitando para as pessoas que estão assistindo o programa, lá em Manaus vai acontecer um dos maiores festivais do norte da cultura japonesa, Olha. que se chama Jungle Matsuri. Vai acontecer no dia 27, 28 e 29 de setembro.
eu não me recordo, mas é estádio do Vasco, não me recordo o nome do local, mas é algo nesse sentido. E assim, é um evento extraordinário, é o maior do Norte. Vai ser realizado agora em Manaus. Então, Vou quem mora em avisar uns amigos de lá. Manaus, isso, quem mora em Manaus, não vão lá, assim, é Vai gigantesco. mesmo, vai pra lá. Maior que o da região norte, só o de São Paulo. Maior Caraca. do que esse. Mas lá mas- a comunidade Isso, nipônica bem eu maior. acho que é a maior do mundo. Não, competir com São Paulo também já é Não, sacanagem. mas eu acho que a comunidade nipônica brasileira eu acho que é a maior do mundo. Eu Sim. acho que o Brasil é o país que tem mais migrantes japoneses. Assim, Sim. no mundo Isso, de do acordo Brasil. com as últimas estatísticas, sim. É o Brasil, Então, assim, né? o maior evento é São Paulo, mas do norte, Manaus. Não o à Django toa Matsuri. que sempre existiu uma boa relação diplomática entre Brasil e Japão, na verdade? Isso. Não só uma relação diplomática, mas comercial, tudo. Sempre existe uma relação muito boa. Acho que foi até isso que facilitou, de certa forma, essa penetração da cultura japonesa aqui no país. Tanto é, que você falando desse ponto, eu lembrei de uma outra questão. Nas aulas de japonês, né, a gente tem as aulas regulares, né, você vai fazendo cada nível, igual uma escola tradicional, né, passa por vários níveis. E aí, nessa parceria Brasil-Japão, nós temos agências de cooperação que levam estudantes brasileiros para cursar no Japão com tudo pago. Amei. Porém, tem que fazer aula de japonês, então procure a associação, Sim, lógico. procure o instituto. Que é o mínimo, né? É. Você vai pro... Meu bem, País- para o que você tá fazendo em casa, vamos correr atrás, vamos se matricular para ver se a gente garante essa viagem. Eu quero ir, você quer ir, vamos aproveitar. Você já sabe falar muito bem, você me ajuda, nós vai. Pronto, olha só, o local do Django Matsuri é o Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques. Vai Vasques. acontecer lá, isso. Ao lado da Arena da Amazônia. Isso, vai acontecer lá, então, esse grandioso evento da cultura japonesa. E é grandioso mesmo, gente, não é porque eu sou da cultura não, mas ele é grandioso mesmo. Né? Então, mais uma vez, voltando à questão das bolsas, né? Então, existe uma cooperação entre o governo japonês e o governo brasileiro, não exatamente o governo brasileiro, mas o governo do Japão interferindo aqui para levar essas pessoas, dando essa possibilidade de mestrado, de doutorado, tem especializações. Então, assim, vai de acordo com o nível de japonês da pessoa e com o nível também de escolaridade que ela já tem do Brasil. Né? E aí ela pode ir com tudo pago. Na associação, nós já tivemos vários representantes que foram para o Japão Olha, que fazer legal. especialização. Caraca, que massa. Inclusive, uma das últimas meninas que foram, a Rebeca, ela participou de uma especialização, fez esse intercâmbio e hoje ela mora, se eu não me engano, no Panamá, pelas Nações Unidas agora. Justamente, né, pela especialização, ela já conseguiu alcançar outros voos, né? E essas aulas de japonês, de artes marciais disponibilizadas pela Zani, elas são gratuitas, são pagas? Como é que funciona? Elas são pagas, ela tem uma taxa, né, por conta da manutenção da sede, também por questões dos instrutores, né, as aulas de japonês, elas estão na mensalidade no valor de R$120, tem turmas durante a semana e aos finais de semana. Tem curso por aí fora que é mais caro. Isso, porém, tem os níveis também, você tem o nível avançado, tem o nível iniciante, tem vários níveis, você tem que verificar a turma que você se encaixa. As artes marciais, vou ficar devendo esse valor, mas eu te passo para você já estar divulgando, mas qualquer coisa, pode entrar em contato no número. Provavelmente vai estar aparecendo aqui embaixo agora também, que Isso, a gente só vai ter tempo de colocar. Todas as turmas de artes marciais, cada uma tem também a sua taxa, tá bom? Perfeito. Perfeito. Os descendentes, né, de Japão, de japoneses, né? Os Nisei são de primeira geração, né? Isso. São os filhos. Os Sensei são os de segunda geração, são os netos. Terceira geração para frente, vocês ainda têm toda essa algum tipo de Nomenclatura? Nomenclatura para isso, como tem aqui que tem tataraneto, trineto. No caso, eu vou falar assim, né? Pela regra, considera-se japonês, né, e descendente até a terceira geração. Tá. Nisei, Sansei e Onsei. Onsei. Isso, que é a terceira geração. Ainda considera-se japonês, então. Sim, ainda. tá no sangue. A partir da quarta geração já não é considerado. Não é que não seja considerado, mas o vínculo é bem menor, né? Sim, entendi. Pela tipagem, como é que fala? Pela relação sanguínea que eles Pela falam, né? miscigenação, no caso. Isso, Sim, exato. sim. Aí, por exemplo, mas tem várias situações. O Nisei, ele é o descendente que nasceu no Brasil, Sim. né? Ou pode ter nascido lá também, mas de um pai brasileiro. Aí Tá. existem várias situações em particulares aí que você precisa analisar. Por exemplo, a minha mãe, ela nasceu no Brasil, mas ela é Nisei. De regra, eu seria Sansei.
Só que a minha mãe conseguiu a dupla nacionalidade, então ela passou a ser Ela é considerada japonesa. japonesa e eu passei a ser Nisei. Filha do... Na minha família já cessaria o vínculo nos meus filhos, né? Mas agora não, vai até os meus Teus netos. netos. Isso. Ah, Aí entendi. existem algumas particularidades que aí tem que ver o cada caso. É caso a caso, no caso, né? Isso. É. Mas de regra, até a terceira agora geração. para imigração, no caso, seria até a terceira geração. Sei, isso, Não sei. Né? Tá certo. não sei. Bom, tá dando nosso tempo aqui, pessoal. Queria já, de antemão, mais uma vez, agradecer a presença de vocês. Foi um bate-papo sensacional. Nossa. Muito aprendizado, Muito, acredito muito, eu, pra mim, pro Getúlio. Foi um prazer ter vocês aqui. Eu queria pedir pra vocês reforçarem as redes sociais da Ani, pra quem tiver interesse. Vou dar o recado final, né? E dar o recado final de vocês querem também. falar, então tá aberto pra vocês irem. Pessoal, a gente é que agradece a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho. Claro que o mundo oriental, assim, tem muito mais coisas, né? A gente pode, inclusive, marcar outro encontro já se convidando, né? Sim, Claro, com certeza. sempre. Sempre. Quando tiver a semana, inclusive, Vamos. Pronto. Mas assim, a gente agradece mesmo, né, pela oportunidade de poder compartilhar um pouco da nossa história, da criação da associação, das atividades desenvolvidas. E desde já, a gente já convida então a todos para prestigiar a nossa Semana da Cultura Japonesa, com data já marcada para 30 de novembro e 1º de dezembro. Breve vamos estar soltando as programações, né, e também o local onde vai estar sendo realizadas essas atividades. Então siga as nossas redes, é o @ani.roraima, e informações das aulas de Nihongo para quem quer ir para o Japão, fazer essa Verdade. especialização. Isso é bom. Né? Bom. Já começa com a aula de japonês, que é o primeiro passo. Aí você pode entrar em contato no número 95991757573 e pegar maiores informações, tanto das aulas quanto das artes marciais. E também já aproveito para convidar vocês para estarem conhecendo, né, essas nossas aulas regulares, bem como o nosso espaço também lá na associação. Com certeza. Vamos sim. Bom, esse foi o episódio de hoje. Foi um prazer, como sempre, ter aqui os nossos convidados e também a presença de vocês que estão assistindo a gente através do YouTube ou ouvindo a gente através do Spotify, do Deezer, do Apple Podcast, ou seja lá qual for a sua plataforma favorita para acompanhar podcasts. Não se esqueça de acompanhar a coluna semanalmente lá na Folha de Boa Vista, no site da Folha, a coluna Aldeia Geek, e também de acompanhar a gente nas redes sociais. Lembrando que o nosso Instagram é @aldeia.geek.fbv. Claro, FBV de Folha de Boa Vista. A gente espera então vocês na próxima semana com mais uma edição do Aldeia Geek. Tchau!